Bom dia, manhã de 17 de dezembro, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 717. Estamos falando de dificuldades na epístola de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1, verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ontem nós comentamos o aspecto se aqui tinha um paradoxo ou uma contradição. Hoje, nesse mesmo verso, será que Paulo pronunciou esse poeta, ou esse profeta, como ele diz, como inspirado e como parte das Escrituras? Qual é o problema aqui? É que os cristãos, e o próprio Paulo escreveu, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas aqui Paulo usa o que um poeta falou e coloca aqui o que esse homem falou como se fosse inspirado ou como se fosse uma cotação do Antigo Testamento, das Escrituras. Porque Paulo não citou a palavra de Deus? Vamos à solução dessa dificuldade. Paulo não está cotando esse não cristão como se fosse uma fonte inspirada, mas Paulo está dizendo que o que ele falou é uma verdade. Muitas verdades e são verdades que vêm de Deus, e não importa quem fala. Por exemplo, Caifás, o sumo sacerdote da corte ou do sinédrio, quando ele falou que importava que um homem morresse do que toda a nação perecesse, João capítulo 11, verso 49, a Bíblia diz que ele falou isso porque, sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou com que morte Cristo haveria de morrer. E a Bíblia está cheia desses exemplos, Números 21, 14, história de Balaão, Josué 10, 13, 1 Reis 15, 31, são citações de outras pessoas, mas que a Bíblia registra. Também Paulo menciona 3 vezes pessoas não cristãos que eram pensadores, filósofos, em Atos 17, 28, em 1 Coríntios 15, 33 e aqui em Tito 1, 12. Judas também fala de algumas verdades e de alguns livros que não entraram na Bíblia, como a história de o arcanjo Miguel disputando pelo corpo de Moisés, que vem do livro da Ascensão de Moisés, e também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, em Judas, verso 14. Então, o fato de a Bíblia mencionar outras fontes não quer dizer que elas são divinamente autorizadas, mas contém verdades e por isso são cotadas. Então essas frases são diferentes daquelas que diz, assim diz o Senhor, como Isaías 7:7, Jeremias 2:5, ou quando Jesus enfrentou Satanás no deserto e diz, está escrito, Mateus 4:4, Mateus 4:7, 4:10. Então, há fontes que não são inspiradas, mas que são citadas por serem verdadeiras. A verdade é sempre verdade, e ela pode ser encontrada em qualquer lugar, nas Escrituras, e até fora das Escrituras. Quando uma coisa é verdade, pode-se citar, como Paulo fez aqui, citando e direcionado, claro, pelo Espírito Santo, que utiliza uma verdade para ensinar algo. Portanto, não há problema nenhum em Paulo ter citado esse profeta, e o próprio Paulo vai confirmar esse testemunho é verdadeiro no verso de número 13. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.
subscreva o nosso canal e divulgue ele entre aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus.